Perfeito, então. Como o Éder comentou, meu nome é Frederico, ou Fred, fiquem à vontade, tá? Eu sou engenheiro responsável pela Cienster aqui no Brasil. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, só para a gente poder contextualizar um pouquinho. A gente vai fazer uma abordagem muito técnica, tá? Bastante técnica. Só nessa área de automação e segurança eu já trabalho há 10 anos. Passei de integrador, passei a fabricante, depois que eu trabalhei com a Cienster num projeto de um grande aeroporto. Virei fã da solução. E só na Cienster eu já tenho mais de 3 anos. Então, com o produto em si, eu já trabalho há 10 anos. E como fabricante, eu já estou há 3 anos. Tá? Bom, ao longo da apresentação, vocês vão sentir a pegada do produto. A gente fala de uma solução leve, porém comprometida com os objetivos. Então, tudo que vocês forem verificar aqui de solução são soluções que já foram testadas e comprovadas. Tá? Bom, no webinar de hoje, o nosso foco vai ser solução unificada de segurança inteligente para a logística, um nome relativamente grande para a gente poder tentar aí abranger todos os aspectos, né, da aplicação. Nós vamos falar um pouquinho da Cienster, nós vamos elencar alguns desafios, né, para a segurança. Posteriormente, nós vamos desenhar essas soluções com os produtos da Cienster. E, por último, eu vou destrinchar um pouquinho os produtos. Tá? Essa apresentação ela não visa o detalhamento dos produtos, mas muito mais destacar os pontos, as vantagens, e num projeto, numa oportunidade real, a gente já faz esse aprofundamento aí com o apoio do Éder. A Cienster oferece uma solução completa de segurança. Tá? A Cienster que é uma empresa que nasceu fazendo a parte de monitoramento de perímetro e há 4 anos comprou a IMETS, que já estava presente no Brasil com o Symphony VMS. Ela compra a IMETS justamente para aumentar esse portfólio de segurança. E recentemente, pouco antes da pandemia, a gente também fez uma aquisição de uma solução de controle de acesso. Então, hoje nós temos uma solução que entrega toda a parte de monitoramento de perímetro, gerenciamento e analíticos nativos para trabalhar com câmeras, né? E também a parte de controle de acesso. Tudo isso com monitoramento centralizado, tudo feito de forma unificada. A Cienster está presente no mundo todo. O nosso headquarter é Israel. A nossa base, onde é feito todos os desenvolvimentos, é no Canadá. No Canadá está tanto a parte de monitoramento de perímetro, quanto a parte de software para controle de acesso e gerenciamento de câmeras. No Canadá também a gente tem um campo de testes para poder ter contato com todas as soluções de monitoramento de perímetro instaladas e operacionais, né? E aqui no Brasil a gente tem kits de demonstração, kits demo, a gente não tem um campo tão completo, né, para fazer essas demonstrações, mas eventualmente a gente pode trabalhar também com clientes para poder fazer essa visita e tudo mais. O portfólio de produtos da Cienster, como eu estava comentando, é bastante completo. Então você tem sensores de cerca, sensores híbridos, né, que faz a parte de iluminação e monitoramento de perímetro, sensores acima do solo, quando você tem o próprio sensor como uma barreira física. Você tem também a parte de sensores enterrados, né, para fazer esse monitoramento de perímetro e também monitoramento de dutos, para você identificar logo que uma pessoa, uma máquina, por exemplo, tem uma escavação, né, próximo a esse duto. Além disso, você tem também a parte de segurança pessoal. Nós temos mais de uma opção, que vai depender muito do tipo da aplicação que você vai querer, para poder fazer um botão de pânico e também uma parte de GPS indoor. Então, é uma solução bacana aí para logística, mas também a gente trabalha bastante a parte de presídios, tá? E como eu estava comentando, dentro do Symphony nós temos analíticos de vídeo e tudo isso é centralizado. Toda a parte de monitoramento, toda a parte de gestão é centralizada. Tá?
Éder, se eu estiver indo rápido, por favor, me avise, tá? Você que... Tá tranquilo, tá bom, tá no tempo bom. Perfeito. Como o nosso foco hoje... Só um minutinho. Vocês já recuperaram a minha tela? Sim. Tá, perfeito. Como o nosso foco hoje é a parte de logística, eu separei algumas notícias recentes, né, sobre esse setor. Então, a Abralog, né, que é a Associação Brasileira de Logísticas, tem medido altas expressivas no setor. Além disso, no gráfico aqui abaixo, a gente que é das exatas, né, no gráfico aqui abaixo a gente tem a absorção líquida, que é justamente a diferença entre a área dos armazéns que estão sendo ocupadas menos a área que foi desocupada naquele período. Então, ela pode ser positiva ou negativa, e quanto mais positiva, ela indica um crescimento nessa ocupação. Então, se a gente for observar, o segundo trimestre de 2021, em relação aos demais, marca aí um crescimento bem expressivo. Tá? Então, isso aqui é para destacar o tanto que esse setor está em franco crescimento, né? E muito aí impulsionado pela parte do e-commerce. E a Senser tem uma experiência internacional na parte de segurança de depósitos e centros de distribuição, bem como também a parte de business intelligence. Então, o suprassumo da aplicação dos nossos produtos é extrapolar a segurança. Então, além de garantir o monitoramento do perímetro, o monitoramento dos armazéns, a gente quer entregar também inteligência, soluções para as outras áreas, por exemplo, o comercial, né, dentro do cliente. Para trabalhar e para ilustrar um pouco, né, a aplicação dos produtos, a gente vai citar alguns desafios, né? Então, o primeiro desafio, sem dúvida, na parte de segurança física é o monitoramento de perímetro, né? Então, por vezes, você vai ter armazéns em localizações remotas, o bairro em torno com alta taxa de criminalidade, perímetros longos, né? E você também vai ter uma necessidade de controle de acesso, né, das pessoas que vão ter acesso àquela área. Além disso, o que eu nomeei aqui como segurança física para interior seria uma segurança física, uma segunda camada. Ô Fred, deixa eu te perguntar. Você está trocando a tela? Eu acho que está no mesmo slide. Não, está travado no mesmo slide. Tá. Qual slide que você está travado? Desculpa. Está ainda na reportagem lá da Abralog. Tá, deixa eu vou suspender aqui o compartilhamento e vou recompartilhar. Só um segundo. Pronto. Opa. Agora está na experiência das indústrias. Boa. Valeu. Perfeito. Obrigado, Diego. Obrigado. Obrigado por vocês terem sinalizado aí para o Éder. Acabo que eu fico aqui focado na apresentação. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos dar sequência, então. Então, você acaba também tendo essa necessidade do monitoramento da área interior desse depósito, desse armazém. Você tem uma primeira camada ali, que seriam as cercas, né? E você tem esse monitoramento interior, seria o interior de grandes instalações, né? Grandes armazéns, que tem atividade constante, movimentação de pessoas, de cargas e tudo mais. Ali dentro, além disso, você também, por vezes, vai encontrar itens de alto valor, e você acaba tendo paredes ou tetos vulneráveis. Então, você tem que fazer uma primeira camada no perímetro físico, né? E uma segunda camada no armazém. E aí, falando de outros desafios, que são essas necessidades operacionais, que a gente comentou sobre a parte de controle de acesso. Então, você precisa restringir o acesso, né, aos itens de maior valor.
Você precisa também ter uma flexibilidade para lidar com os acessos de funcionários. E essa administração tem que ser flexível, mas também tem que ser centralizada, né? Justamente para você manter esse controle. Então, além da parte de perímetro, externo, interno, parte de controle de acesso, a nossa parte aí de business intelligence. Então, fazer toda a parte de monitoramento, rastreamento, investigação e melhoria de processos, né? Então, esses são alguns dos desafios. E quais são as soluções propostas pela Synstar, né? Lembrando que tudo isso a gente está falando dentro de um mesmo fabricante, debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, para monitoramento de perímetro, onde você precisa de uma instalação flexível, porque por vezes você vai lidar com diversos tipos de cerca, você também precisa que esse monitoramento de perímetro físico seja escalável para poder atender diversos tipos de comprimentos de perímetro, né? Você precisa de uma detecção precisa. Tudo isso precisa estar unificado, né, esse monitoramento. Você precisa também ter suporte de vídeo para fazer essas checagens, né? E associado a tudo isso, você vai ter uma característica que vai ser monitorada, que vai ser operação do local 24/7. Você vai ter longos perímetros, você vai ter esse bairro que a gente comentou, bairros com alta criminalidade ali no entorno, e um ponto-chave para a aplicação do nosso produto, que é recursos limitados de guarda humana. Então, esse é o cenário para a nossa segurança de monitoramento de perímetro. Tá? E para atender essa necessidade, nós temos aqui listados 4 produtos. A gente tem o FlexZone, que é uma solução baseada em cabo microfônico montado diretamente na cerca, uma solução eficaz e acessível, escalável para qualquer tipo de perímetro. Ele vai atender desde o pequeno projeto, 50, 60, 300 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, sem problema, e vai se ajustar muito bem. E você também tem sensores baseados em fibra óptica, para perímetros menores, maiores, e o principal diferencial é justamente você eliminar essa preocupação em relação à interferência eletromagnética ou danos por raios, né? Uma vez que o cabo sensor ali na cerca é fibra óptica, né? E além disso, você também tem a parte de analítico de vídeo, fazendo rastreamento de pessoas e veículos, fazendo auto-tracking da câmera pelo software VMS, que garante uma flexibilidade, um controle muito maior, que você pode ter regras, você pode ter permissões diferentes para poder, de repente, furar esse auto-tracking configurado, né? E também a parte de leitura de placa. Então, para esse cenário, né, padrão, onde você precisa, onde você vai lidar com diversos tipos de cerca, perímetros diferentes, comprimentos diferentes, e você precisa unificar esse monitoramento. Nós temos desde o cabo sensor, analítico de vídeo, para poder centralizar essa operação. E aí, só para a gente poder arrematar essa solução, a parte de recursos limitados de guarda humana, porque você, além de otimizar, quando você tem uma baixa, quando você tem menos pessoas ali, menos guardas cuidando do perímetro, você consegue fazer esse monitoramento de forma contínua. Em todo o perímetro, porque você não vai estar limitado, vamos dizer assim, aos olhos dos guardas que estão ali fazendo esse monitoramento pontual. Éder, ficou tranquilo essa parte? Eu te pergunto porque você está com o microfone aberto. Acho que tá tranquilo, tá tranquilo. Perfeito. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escreverem aqui para mim no chat. Mas pode seguir. É importante a participação de vocês, até para a gente poder entender se surge alguma dúvida diferente da que foi pensada. Tá? A gente pode aproveitar a oportunidade aqui para poder destrinchar um pouco mais. Tá?
Uma outra aplicação interessante e menos usual é justamente esse monitoramento no interior dos armazéns dos depósitos, tá? Por vezes a gente acaba pensando muito só no perímetro externo, e a gente pode usar esse mesmo princípio, né? Para poder fazer o monitoramento de paredes, do teto, do piso, né? Para poder resguardar que ninguém, de repente, passe essa primeira camada ou tenha acesso à primeira camada e que não teria direito a acesso ao armazém. Então, você redobra esse monitoramento. Então, os requisitos são muito semelhantes: instalação flexível, detecção precisa, você precisa desse monitoramento unificado, você precisa também desse suporte a vídeo, né? Então, como a gente está falando de são completamente integrada, daqui a pouco, se você tem uma tentativa de intrusão, uma câmera já é automaticamente acionada. Tá? Nesse caso específico, né, as características que a gente tem aí de diferente é justamente esse monitoramento de parede e teto. E, por vezes, são impossíveis de serem monitoradas visualmente por conta dos pallets que estão ali empilhados. Então, você faz o monitoramento da parede com o cabo sensor e, por mais que você não tenha visão daquele trecho, aquele trecho está sendo monitorado. Mais uma vez, sendo monitorado de forma contínua, de forma constante, porque você não depende da guarda humana. A gente bate muito nessa tecla que são soluções, né, tecnológicas para poder fazer o apoio, otimizar a guarda humana, ou mesmo servir como um suporte para que aquela guarda humana seja redirecionada para outros postos, né, uma vez que a solução eletrônica está cuidando do perímetro. Tá? E mais uma vez aqui a gente ilustra a solução com FlexZone. Então, para fazer monitoramento de divisórias e gaiolas de segurança, paredes ali de concreto ou chapas de metal, destacando a alta probabilidade de detecção e a baixa taxa de alarmes falsos, que é o principal quando a gente fala da parte de monitoramento de perímetro. Então, além de ter uma boa precisão, eu preciso ter uma alta probabilidade de detecção e não ter um grande número de alarmes falsos, justamente para não perder a atenção aí do operador e ele passar a simplesmente ignorar os alarmes, tá? Então, associado ao FlexZone para fazer esse monitoramento, a gente tem também os analíticos de vídeo. A gente pode trabalhar também essa parte de classificação de pessoas e veículos. Então, além de fazer esse alarme por detecção de uma pessoa, você também vai poder detectar uma área que, de repente, não pode ter veículo, se aparece um veículo ou o contrário, né? Além disso, também tem a parte de reconhecimento facial e leitura de placa. Então, aqui você pode, de repente, trabalhar já listas de faces bloqueadas ou permitidas, né? Gerar alarmes de acordo com a lista que você está trabalhando. Mais uma vez, também a parte de leitura de placa, de repente um veículo que não podia estar ali, né, que não está autorizado, ele também vai gerar um alarme. Uma outra questão operacional, o controle de acesso que a gente havia comentado. Então, nessa realidade de armazéns distribuídos, é muito importante você ter essa parte de controle de acesso também centralizada, justamente para você poder definir os acessos de acordo com a permissão de cada usuário, para cada unidade, né, desse conjunto de armazéns, desse conjunto de portas, né? Então, o Symphony, dentro dele a gente tem o Symphony Controle de Acesso, Symphony AC, que trabalha com mais de 50 mil funcionários. Mais uma vez, dentro da tela unificada de monitoramento, e ele permite esse controle granular dos acessos por pessoa, por grupos, né? E também facilita a configuração por meio de templates, né? Aquelas configurações padrões que você aplica e faz toda a definição por zonas, por nível de acesso e por programações horárias. E como a gente está falando de uma solução, até peço desculpas pela repetição do termo unificado ou centralizado, mas é justamente por trabalhar dessa forma que a gente consegue tirar proveito de todas as funcionalidades de cada um desses sistemas.
Então, como eu já tenho a parte de monitoramento de câmeras, eu posso associar leitura de placa ou reconhecimento facial, que são analíticos do mundo do VMS, dentro do controle de acesso. Então, você consegue fazer aí double checks no cartão de acesso, mais uma reconhecimento facial. Ou mesmo reconhecimento facial, cartão de acesso e leitura de placa para saber se aquele veículo tem acesso com aquele motorista. Bom, ainda dentro da parte de monitoramento de processos, eu ilustro um caso aqui que é uma doca de carregamento, né? Então, os requisitos basicamente desse ambiente é rastrear e verificar as remessas por vídeo, né? E aumentar o controle e resguardar, né, a empresa sobre qualquer tipo de responsabilidade. Então, aqui, acima de tudo, eu quero fazer o monitoramento desses caminhões, dessas carretas que estão passando, né? E ter uma forma fácil e rápida de buscar se aquele caminhão entrou ou não entrou, que horário que ele entrou, por onde ele passou. E a gente consegue isso graças ao nosso LPR, tá? Nosso analítico de leitura de placas, que, na realidade, é um analítico mais flexível. Ele seria muito mais como eu vou chamar, um analítico para fazer OCR, para fazer reconhecimento de escritas, né? Então, eu posso trabalhar ele com reconhecendo escritas, né, fora de um padrão de uma placa, como também eu posso definir uma determinada região de placas e focar e amarrar o nosso analítico para fazer apenas leitura de placa. Então, com uma câmera colocada nas plataformas de carregamento, a gente consegue fazer esse monitoramento de chegadas e partidas dos veículos, né? E de uma forma simples, por conta das nossas interfaces bem documentadas e abertas para integração, a gente exporta esse número identificado, né? O que facilita, por exemplo, uma integração com uma solução de gestão de cargas, por exemplo, para poder informar para o motorista para qual doca que ele tem que se encaminhar para fazer a descarga do caminhão, para fazer integração, por exemplo, com balanças para verificar o peso do caminhão e já fazer o registro de forma automatizada. Então, o importante aqui é que a gente te entrega o dado e a gente já vincula esse dado à imagem ao longo da gravação. Então, eventualmente, se você for fazer uma busca, você pode fazer a busca por essa numeração ou pela placa que seja, e você já vai ter acesso a essas imagens, o que vai permitir fazer esse rastreamento, né, dos caminhões que entraram e saindo, também nessa questão de aumentar o controle e resguardar em relação às responsabilidades. Ô Fred, fugindo um pouco da aplicação, e ainda dentro, na verdade, né? Se for um container, a gente consegue fazer a leitura lá do código dele e rastrear por onde esse container está passando? Como que funcionaria nessa aplicação de containers? Perfeito, é possível também. Basicamente, eu configuro o nosso OCR, né, o nosso analítico de leitura, quantos caracteres que eu quero ler, qual o tamanho da palavra que eu busco. Então, é importante ter um padrão, porque senão ele vai ficar lendo tudo, né? E aí, dentro da nossa central de monitoramento, eu posso fazer uma busca por aquela numeração. Então, ele vai trazer para mim todas as câmeras que estão com esse analítico ativado, por onde ele passou. Tá? Então, é bacana porque, como você sabe onde estão as câmeras têm nomes, né, que identificam onde elas estão, então você consegue traçar por onde aquela carga passou. Legal. E se você tem numa solução integrada também o controle de acesso, então você consegue, por exemplo, se for um container não deveria estar naquela rota ou naquela área, você pode bloquear também a abertura de uma barreira, alguma coisa assim, para poder reter o objeto, né? Isso, exatamente. Você pode fazer isso pelo lado do Symfony, por exemplo, se você tiver uma lista de containers que estão permitidos ali naquela área, ou mesmo se você, por exemplo, tiver uma aplicação
já naquela instalação que cuida da parte, por exemplo, do controle de acesso, basta você buscar na nossa integração qual foi a identificação lida naquela câmera naquele momento. E aí você define se abre ou não. Bacana, bacana, legal. Perfeito. Uma outra solução, ou melhor, um outro processo interessante também de ser monitorado é a parte de reabastecimento de insumos, né? Então, você quer garantir que as caixas para remessa, que os pallets para transportes, eles não vão estar em falta ali no momento que a sua empilhadeira vai buscar o material. Então, você está ali com uma câmera do ambiente mesmo, fazendo esse monitoramento. Então, o que a gente propõe como solução, né? Com os analíticos do Symphony, você consegue ajustar, né, fazer essa calibração da quantidade ali, máxima permitida, e aí, baseado nisso, ele vai fazer essa estimativa de quanto que ainda tem de material. E, de forma automática, né, ele vai ficar monitorando e, baseado em pré-configurações sobre limites mínimos aceitáveis, você configura um alarme, e esse alarme pode ser usado para alertar, de repente, um reabastecimento automático, ou mesmo avisar o responsável que ele precisa reabastecer a pilha de pallets, por exemplo. E até é importante comentar aqui, é bom que a gente não detalhou a parte do Symphony, né? Acho que até o convite para poder acessar o nosso canal no YouTube, Éder. A gente tem dentro do YouTube, tem o canal da Senstar, e lá tem uma lista de vídeos que nós fizemos em português, detalhando os produtos, né? E também a parte do Symphony. E aí é bacana comentar aqui que esses analíticos que a gente está apresentando são analíticos que rodam no servidor. Então, independente da câmera que você tiver na instalação, ela não precisa ter inteligência embarcada que você já vai conseguir fazer esses monitoramentos, a parte de leitura de placa, o reconhecimento facial. Basta apenas a gente verificar a questão da qualidade da imagem, porque cada analítico tem um requisito diferente. Então, reconhecimento facial e leitura de placa, fatalmente você vai precisar de resoluções maiores. Se você estiver lidando com velocidades mais altas, uma taxa de frames maior também, mas você consegue aproveitar as câmeras do legado para trabalhar a inteligência. E essa inteligência não está associada à câmera. Se aquela câmera der problema, você não perde o seu investimento na inteligência. Você coloca uma câmera nova no lugar e os analíticos vão poder trabalhar em cima daquela nova câmera sem problema. E uma dúvida que sempre me questionam, né? É possível pegar, por exemplo, hoje o analítico está num lote de câmeras. No mês que vem eu consigo mudar essas regras de analítico para um outro lote de câmeras, né? Tipo, do mesmo sistema? Acredito que sim, né? Já que ela não está amarrado na câmera, né? Isso, exato. Nós temos a concepção de farm, ou instalação. Então, todas as licenças de dispositivos e analíticos, elas são daquela instalação, daquela farm. Então, se daqui a pouco você quer mudar os analíticos de uma câmera para outra, você pode de forma transparente. Basta entrar na câmera que o analítico está habilitado, desativar naquela, habilitar em outra câmera, né? E é bacana porque uma vez que você desabilite o analítico na primeira câmera, você não perde as configurações daquele analítico. Então, daqui a pouco, se você quiser retornar o analítico para aquela câmera, as configurações vão estar mantidas. Legal. E uma outra dúvida qual que é a diferença de você ter o analítico baseado em servidor, né, do analítico baseado em câmera, né? O que você ganha tendo analítico baseado em servidor? Perfeito. Ótima pergunta. Sem dúvida, a questão principal é justamente você poder aproveitar as câmeras existentes para poder trabalhar a parte de inteligência. Então, você não tem que substituir as câmeras para poder iniciar essa parte de segurança ou de business intelligence, né, de ajudar nos processos. Então, você não tem esse investimento maior, né?
Além disso, você também pode trabalhar com câmeras de entrada, né? Em vez de ter que trabalhar com as câmeras ponta de linha, de ponta, para poder ter esses recursos mais modernos, né? Uma outra vantagem também é que o analítico ele é constantemente atualizado junto com o software. Então, todas as novas atualizações, os novos recursos também você vai ter acesso, né? Você não vai ficar amarrado, de repente, a uma limitação de hardware da câmera, né? E, sem dúvida, uma outra característica interessante é justamente porque se você queima, ou melhor, se a câmera queima, se a câmera é vandalizada, se você perde aquela câmera, você acaba perdendo todo o investimento feito ali, que, além do hardware, tem também a parte do analítico. E quando você trabalha isso dentro do servidor, o seu investimento, por exemplo, em relação à inteligência, está protegido. E uma coisa que eu não sei se eu sempre expliquei certo ou não, mas que eu tive como conceito lá atrás, quando eu conheci o Symfony, né? A questão da gente fazer a investigação, né? Então, ou seja, eu posso pegar um parque de imagens gravadas que não teve nenhum analítico pré-configurado e numa investigação fazer uma busca forense, né, através de diversos algoritmos de analítico, né? Eu estou certo nisso ou eu sempre expliquei errado? Então, na realidade, eu acho que o principal desse ponto que você comenta é uma gestão dos metadados de uma forma mais fácil. Tá. Porque você vai ter dentro do VMS, como os analíticos estão sendo rodados dentro do VMS, para você fazer as buscas, por exemplo, por placa, ele vai buscar em todas as câmeras. Ele vai fazer uma busca offline, está tudo ali dentro, né? E como nós não estamos associados a nenhuma marca específica de câmera, seu parque pode ser misto. Você pode ter câmeras de diversos fabricantes e você continuar a trabalhar essa inteligência de uma forma transparente, né? E aí, aproveitando aqui, o Alex fez uma pergunta, né? É possível combinar, né, pegando analíticos em borda lá na câmera, né, e combinar com o VMS, aproveitar esse recurso dentro do Symfony? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque, por vezes, a gente já tem aquele recurso na câmera, né? Então, também não soa inteligente a gente simplesmente descartar aquele recurso. A gente consegue, sim, aproveitar os analíticos embarcados, muito na forma de alarmes, né, de regras que você pode configurar na câmera e acionar o analítico, e acionar o VMS, desculpa. Então, a gente faz essa integração via um VIF, né, que está cada vez mais moderno e trazendo esses recursos, esses metadados para dentro do VMS, e também via mensagens TCP, que garante aí vamos dizer assim, uma interface quase 100% de certeza que você vai conseguir enviar essas informações para dentro do VMS. Porque basicamente quase qualquer câmera já faz esse envio de mensagens TCP. Então você não teria dificuldade. Então, se de repente você tem uma câmera que você está fazendo algum tipo de contagem e ela vai gerar um alarme quando ela chega a um determinado número, né? A gente consegue fazer esse tipo de integração. E também tem algumas outras... E eu posso aproveitar assim, simultaneamente a mesma câmera, por exemplo, que está fazendo uma, sei lá, uma cerca, uma análise de entrada ou saída, né, cruzamento de cerca, estou fazendo essa análise na borda, ela está gerando os alarmes, ao mesmo tempo eu posso pedir para o Symfony fazer a análise de um outro analítico simultaneamente, sem problema nenhum? Perfeito. Perfeito, você pode fazer isso. Você, por exemplo, trabalhar numa câmera, ela está fazendo, por exemplo, a borda, ela está fazendo cercas virtuais, e dentro do Symfony, por exemplo, ele está fazendo a classificação. E aí ele só vai gerar um alarme para o operador se o analítico da câmera cerca gerar o alarme, mais classificação, identificar uma pessoa, por exemplo. Ah, perfeito. Então ele pode gerar ambos os eventos, como também você pode pedir para o supervisório só gerar um evento se for uma ação combinada entre os dois. Legal, bacana. Exato, exato. Até isso vai ser um dos pontos que a gente vai abordar na sequência,
Até vou dar continuidade aqui. Ficou mais alguma dúvida nesse aspecto? Só para a gente... Tem mais uma não se pergunta perder também aqui, no que tempo. e existe alguma limitância de quantidade de analíticos por câmera ao mesmo tempo, simultâneos, né? Perfeito. Não existe limitação de analíticos por câmera, tá? Ou melhor, trabalhando naquela câmera ao mesmo tempo, né? A questão que a gente tem que destacar é que, por vezes, a gente tem posições específicas para cada analítico. Então, por exemplo, se você vai fazer, por exemplo, uma leitura de placa, a câmera está posicionada ali, focada na altura da placa do veículo. Então, vai ser difícil de você, por exemplo, fazer o rastreamento de pessoas ali com aquela câmera, né, com aquele posicionamento. Ou então, uma contagem de pessoas, idealmente a câmera está acima da cabeça. Então, assim, alguns analíticos específicos demandam posições específicas, mas, em geral, ou vamos dizer assim, não existe uma limitação no software para você trabalhar mais de um analítico. Perfeito, perfeito. Legal, Fred, obrigado. Bom, eu vou entrar um pouquinho, então, nos produtos agora. Tá? Então, o primeiro que a gente comentou foi o FlexZone, que é o sensor baseado em cabo microfone, tá? Instalado diretamente na cerca, muro ou paredes, né, no interior de armazéns e tudo mais. O alarme é identificado por zona e na distância e no comprimento do cabo. O que é zona? O que seria no comprimento do cabo? Então, eu posso dar um alarme e notificar para o operador que está no metro 15. Mas o metro 15 para ele não faz muito sentido. Ele não sabe onde está esse metro do cabo. Então, por isso que a gente tem a parte de zonas. Então, você cria zonas no cabo, que estão relacionadas ao lado direito do portão sul, por exemplo. E se der um alarme, ele vai notificar lado direito do portão sul, né? Que é uma forma mais intuitiva para facilitar o monitoramento, né? A segurança. Além disso, ele é mais econômico, né? Para instalações pequenas e tem uma grande escalabilidade, né? Cada processador desse faz até 600 metros de cabo, tá? E cada processador pode fazer até 60 zonas configuradas via software. Então, não tem nada físico que delimita essas zonas. Daqui a pouco você quer segmentar aquela zona do lado direito do portão sul em duas. Você segmenta via software. Zona 1, do metro 15 ao metro 20, zona 2, do metro 20 ao metro 30, por exemplo. Tá? Como principais diferenciais desse produto, nós temos o baixo custo e a fácil instalação. Eu brinco que esse a gente instala com um estilete e uma chave de Borne. Ele é muito simples. Tá? Funciona com praticamente todos os tipos de cerca, infraestrutura reduzida e o destaque aqui está para o cabo sensor. O cabo sensor é um cabo metálico proprietário, tá? A gente que fornece o cabo. E nesse cabo, além de fazer o sensoriamento, ele transmite, ele energiza e também transmite a parte de dados. Por que isso? Porque você pode cascatear os processadores. Então, você leva energia e dados em um processador e ele vai cascatear essa energia e essa comunicação via o próprio cabo sensor que já vai estar passando ali na cerca. Então, isso facilita e muito a questão de infraestrutura. Essa é uma característica muito importante que facilita a entrada desse produto. Porque, por vezes, quando você está trabalhando com outros sensores, você acaba tendo uma complexidade muito grande para trazer as informações, por exemplo, via contato seco das diversas zonas que você está criando. Como a gente havia comentado, a parte de zoneamento dele é feita via software e a precisão dele, de mais ou menos 3 metros, auxilia nessa redução aí de alarmes gerados, né, alarmes incômodos gerados pelo ambiente. Por que isso? Porque a gente consegue entender quando, por exemplo, está se aproximando uma chuva ou é um vento. A gente entende que aquela excitação não é pontual, ela está vindo no cabo inteiro. Né? É diferente de uma tentativa de intrusão que é pontual. Está ali nesse intervalo de mais ou menos 3 metros. Tá? De forma muito semelhante,
a gente tem o FP1150, que é o nosso sensor para perímetros grandes ou perímetros complexos, né? Que exigem aí um pouco mais de atenção. Essa solução, diferente do Flexone, ela é baseada em fibra óptica de mercado. Então, a gente já tem algumas famílias já validadas para trabalhar com essa solução. Eventualmente, a gente pode validar uma nova família, não tem problema. E o grande diferencial, como eu estava comentando, é o meio que ele usa, fibra óptica, e também as distâncias. Enquanto a gente fala de 600 metros por processador no Flexone, no Fiber Patrol a gente fala até 80 quilômetros para monitoramento de perímetro ou 100 quilômetros para monitoramento de dutos. Tá? Então, você tem um produto que trabalha com projetos ou necessidades de perímetros muito maiores. E para melhor atender, esse produto é segmentado em duas famílias, até 10 e até 80 quilômetros, né? E você faz o licenciamento da quantidade de metros que você precisa. Então, se você tem uma necessidade para, por exemplo, 7 quilômetros, você trabalha com a família de 10, licencia 7, e se eventualmente precisar estender esse monitoramento, você tem até 10 quilômetros para poder ser licenciado e adiciona fibra para poder fazer o monitoramento. Tá? Como a gente já havia ali até antecipado, né, como ele lida com fibra, ele acaba sendo imune a raios e interferências eletromagnéticas, né, e por conta da fibra também, ele vai ter mais de 25 anos de vida útil, né, o cabo. Perfeito. E Fred, tem tanto no microfônico ou até mesmo no de fibra, o Alex está perguntando aqui, existe algum limite de emendas, né, em caso de rompimento, ou se romper tem que trocar o lance todo de fibra ou de cabo? Perfeito, perfeito. Você não precisa trocar o lance todo. Nós temos alguns requisitos, que aí depois a gente pode compartilhar as folhas técnicas, mas da qualidade da, da fibra, né? As perdas que ele vai ter. Então, isso vai até orientar na hora de fazer as fusões e também a quantidade de fusões antes da gente descartar o trecho. Tá? Mas o mesmo acontece com o Flexone. E no Flexone, a gente também trabalha com os kits de emenda para poder fazer a emenda dos cabos, né? Ele é um cabo coaxial muito semelhante àqueles cabos de TV por assinatura. A diferença é que a gente não tem aquele miolo isolante, né? Então a gente tem os kits de emenda para poder fazer o isolamento e não deixar entrar umidade ou água. No Flexone, você não vai ter grandes problemas. A única questão é que acaba que onde você faz essa emenda, você acaba tendo que deixar uma sobra, né? E aí você acaba tendo uma redução ali no trecho de 3 metros em torno da emenda. Tá? Na fibra, deixa eu só verificar se está aqui. Na fibra a gente não detalhou ainda, mas eu posso usar as outras vias do cabo para fazer a transmissão de dados. Então, essa é uma outra vantagem da parte de fibra que a gente ainda não havia comentado, que num cabo que a gente recomenda de pelo menos 12 vias, eu vou usar 3. As demais vias a gente pode usar para fazer a transmissão de dados. Então, aquele cabo que você, de repente, está considerando para fazer o backbone de dados de uma instalação, ele pode também já ser usado para fazer a parte de monitoramento de perímetro. E vale a mesma questão. Então, ali no trecho que você vai fazer as emendas ou que você vai abrir o cabo para poder pegar a parte de dados dele, a gente tem algumas boas práticas na hora de fazer a instalação, justamente para você não perder, vamos dizer assim, a sensibilidade. Então, você acaba deixando uma sobra de cabo ali no entorno para poder garantir o monitoramento de perímetro eficaz. Perfeito? Legal.
Bom, então a gente falou do FlexZone, que é o cabo microfônico, né? Baseado em cabo metálico para fazer o monitoramento de perímetro, e a gente falou de fibra, um para perímetro menor, o outro para perímetro maior. E desses dois produtos nasceu o FP400, que é uma solução baseada em fibra para perímetros menores. Então, com um processador do FP400, você vai monitorar até 1.200 metros de perímetro. Tá? A diferença aqui é que o zoneamento é feito de forma física. Então, em campo, você vai ter as caixas de emenda, né? Que vai fazer essa delimitação das zonas. E você pode ter zonas de até 300 metros. Então, cada processador faz até 1.200, fazendo até 4 zonas de 300 metros. Aqui, pelo tamanho das portas, né? Já é fácil perceber que ele é um equipamento bem pequeno. A gente acomoda 2 desses processadores numa bandeja em rack. Tá? E, mais uma vez, você tem todas as vantagens de trabalhar com fibra. E entre onde está o processador e o início da cerca, você pode fazer um trecho de até 20 quilômetros de cabo. Tá? Que é o que a gente chama de lead cable. E como também no FP1150, a fibra que está ali fazendo o monitoramento de perímetro, os pares sobressalentes do cabo podem ser usados para fazer a transmissão de dados. Bom, como a gente havia comentado, toda a gestão, todo o monitoramento é feito de forma unificada, de forma centralizada. Então, todo o monitoramento você faz em uma única tela. Então, essa é a tela do Symfony, tá? Essa é até uma tela da versão nova, da versão 8. A gente tem alguns diferenciais de posicionamento das linhas horárias e tudo mais. Então, você vai ter mapa com o desenho do perímetro, o alarme, a zona que está sendo alarmada, o ponto que está sendo alarmado, o ponto exato, né? E uma vez alarmado, você pode associar câmeras a essa zona. Então, de uma forma bem rápida, o seu operador vai ter acesso às câmeras fixas ali do entorno. Você também vai poder acionar de forma automática uma câmera PTZ para poder mirar, para poder focar para aquele ponto. Tá? E uma vez a PTZ naquele ponto, você também pode ativar parte de autotrack. Tudo isso de forma automatizada. Uma vez configurada, uma tentativa de intrusão, se for identificada, todos os eventos já vão acontecer em cascata. Tá? Logo abaixo do mapa tem a nossa árvore de dispositivos. Então, todas as câmeras, todos os sensores usados. Lembrando que você pode trabalhar mais de um sensor para um projeto. Então, de repente, você tem uma necessidade que o FlexZone atenda, de repente você tem uma outra necessidade naquele mesmo projeto, naquele mesmo perímetro que o FlexZone não atende porque você precisa enterrar e você vai trabalhar com fibra ou com outros sensores que nós temos enterrados e o monitoramento disso vai ser feito de forma centralizada e transparente. Então, independente do sensor que está ali, o operador vai detectar que tem uma tentativa de intrusão. Tá? Além disso, nessa árvore de dispositivos, você vai ter também dispositivos de entradas e saídas, né? Então, para você, de repente, acionar iluminação, acionar uma sirene, né? Você consegue fazer isso pela árvore de dispositivos ou mesmo de forma automatizada pelo próprio Symfony. Tá? As câmeras, como a gente estava comentando, e o painel de alarmes. O painel de alarmes, que depois a gente pode detalhar, eu compartilho com vocês um material, você consegue registrar, para cada alarme gerado, você consegue fazer um registro se é um alarme falso, qual foi a ação tomada, você mantém um histórico disso. Fica muito mais fácil depois para fazer a parte de auditoria também. Então, você vai ter a diferenciação de alarmes de perímetro, alarmes gerados por analítico, por contato seco, uma leitura de placa, de repente uma lista proibida. Tudo isso
mais uma vez, centralizado. Você acaba simplificando aí os requisitos de treinamento do operador, né, com uma interface única e intuitiva. E para ilustrar essa operação integrada e automatizada, eu trouxe um vídeo que está disponível também no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, tem uma câmera PTZ ali mirando uma pista de pouso e decolagem e um sensor de monitoramento de perímetro detecta uma tentativa de intrusão. Então, ela é direcionada para um preset. Vocês percebam que aqui no canto esquerdo inferior está tendo essa tentativa de intrusão. Então, antes mesmo dele conseguir escalar, só o fato dele já ter tocado ali na cerca já gera esse alarme e já dispara a câmera. Com isso, a equipe de monitoramento já havia identificado e já direcionou uma pessoa para ir atrás do meliante. Então, mais uma vez, para perímetros grandes, ou quando você tem um contingente reduzido aí de guarda humana, você consegue otimizar o monitoramento do perímetro, né? E com isso, resguardar a segurança. Bom, e por que uma plataforma de operação unificada? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque você vai ter dentro de um mesmo fabricante, você vai ter toda a parte de infraestrutura, toda a parte de gerenciamento desses dispositivos vai estar centralizada. Você vai ter a parte da fusão dos sensores, né, que eu vou até destacar no próximo slide, e tudo isso dentro do mesmo software. Então, o seu operador vai ter uma consciência situacional, vai ter um monitoramento muito mais otimizado daquela instalação. Tá? E como você está lidando com o mesmo software para fazer a gestão desses diversos sistemas, você acaba reduzindo aí investimentos em treinamento e TI. Tá? Quando eu falo TI, não só a parte de estações de trabalho, mas também a parte de servidores. Você não vai ter que ter vários servidores. Também é um diferencial da solução. É a nossa prevenção agora que vai mantendo. Nossa prevenção. Tá. Então, falando sobre a parte de fusão de sensores, como a gente está dentro da mesma plataforma, a gente consegue fazer integração, né? Então, a gente sintetiza os sensores de forma a trazer o melhor de cada um deles e com o benefício é uma detecção aprimorada. Então, eu vou ter um monitoramento de perímetro com cabo, mais o analítico que faz a classificação, e uma vez que ele faz essa fusão, ele vai me gerar um único alarme. Tá? É ótimo porque, como, vamos dizer assim, principal fonte de ruído para monitoramento de perímetro é quando você tem, por exemplo, um galho batendo na cerca. Acaba sendo uma situação pontual, né? Então, assim, é difícil de você evitar esse tipo de alarme falso. Então, quando você tem uma câmera que faz essa verificação de forma automática para poder gerar ou não um alarme para o operador, você acaba de resolver o principal problema do monitoramento com o cabo na cerca. Tá? E aproveitando para poder detalhar um pouquinho como que funciona, né, essa unificação, porque a gente trabalha com uma solução unificada para a segurança, mas também você pode trabalhar cada vertical de forma independente. Então, você tem diversos sensores para monitoramento de perímetro, e todos eles são unificados via o nosso middleware chamado Network Manager. Ele vai fazer de forma transparente, né, vai permitir de forma transparente a integração com toda a família de sensores para monitoramento de perímetro. Além disso, a nossa parte de controle de acesso também pode ser trabalhada de forma individual. E, claro, trabalhando de forma unificada, a gente faz um monitoramento em torno do Symfony. Então, o Symfony está conectado com as câmeras, já fazendo toda a parte de analíticos dentro dos servidores.
Ele faz essa integração dos sensores de monitoramento de perímetro via Network Manager e também a integração com o controle de acesso. É bacana trabalhar dessa forma, né, separado nas verticais, porque por vezes você pode se deparar com um projeto onde o cliente já trabalha algum outro VMS ou algum outro sistema de controle de acesso. E aí a gente tira proveito das nossas integrações com parceiros. Então, além dos protocolos abertos para integração de câmeras, seja via um VIF, né, ou integração direta com fabricantes, nós também temos a interface para integração via OPC, via mensagens TCP, via banco de dados e via SDK. Né? Então, assim, você vai ter diversas interfaces, diversas formas de ter acesso aos dados que o Symfony gera por meio dos analíticos, ou mesmo enviar dados para dentro do Symfony nesse processo de gestão unificada, centralizada da segurança. E como eu estava comentando, a parte, por exemplo, de monitoramento de perímetro permite, por exemplo, o monitoramento dentro de um outro VMS de mercado, como um Genetec ou um Milestone, por exemplo. É até importante comentar que dentro desses principais players, né, na área de VMS, nós também já temos integrações desenvolvidas, que estão disponíveis, por exemplo, da Milestone dentro do próprio Marketplace. Então, se seu cliente já tem, por exemplo, o Milestone e não abre mão do Milestone, você pode trabalhar toda a nossa solução de monitoramento de perímetro sem problema e integrado. Trazendo aqui para o nosso mundo, né, para o nosso mercado brasileiro, tem integração com o GeForce?